Vamos ao texto bíblico dessa noite, uma vez que hoje estaremos começando uma nova série subordinada ao tema, ao tópico, vivendo no sobrenatural. Só que hoje eu vou falar sobre a chave que abre a porta do sobrenatural. A chave, tem uma chave, tem um segredo, tem uma chave. E você precisa conhecer. E se você não fizer uso dessa chave, você vai estar sempre do lado de fora, diante da porta do sobrenatural. Então eu vou dar para vocês alguma informação teológica, vou dar algumas coisas que são minha opinião para vocês, tá bom? Vocês fiquem só com a teológica e ouçam minha opinião, tá bom? Fique só com o que é bíblico, 100% esclarecido na Bíblia, mas eu vou te dar algumas opiniões porque vocês são inteligentes, então vocês gostam de pensar. Então eu vou forçar um pouquinho o pensamento de vocês, amém ou não? Vamos lá, vamos ao texto bíblico desta noite, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Dá para ficar de pé? Está na tela aí. Nós vamos ler em uma só voz, numa mesma versão na tela. Quem não estiver lendo, você dá uma cutucada assim e fala, vamos ler a Bíblia. Vamos lá? 1, 2, 3. Ok, para ensaio ficou maravilhoso, tá? Para ensaio. Agora juntinho, respeitando a pontuação. Vamos lá, 1, 2, 3. Ora. Olha aí, alguns ainda erraram um pouquinho, eu percebi. Então vamos ler de novo. Vou pedir às irmãs para lerem, por favor, para ensinar nós. Pode ser? Só as irmãs. 1, 2, 3. Amém. Agora os irmãos, 1, 2, 3. Amém? Pode sentar-se, por favor. Quando nós falamos de fé, uma palavra tão mencionada dentro dos nossos cultos, nas nossas músicas, nas nossas pregações, mas nós precisamos entender o que é a fé. Para que nós possamos entender dentro da Bíblia o que é a fé, nós precisamos entender algumas coisas do mundo espiritual. Nós precisamos entender a estrutura do mundo espiritual. Precisamos entender como o mundo espiritual funciona, para que nós possamos ter uma clareza do que realmente é a fé. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a vocês que, biblicamente falando, existem 3 céus. Quantos céus? 3. A Bíblia não fala do primeiro explicitamente, não fala do segundo, mas fala do terceiro. Então você não precisa ser um cientista para concluir que se tem um terceiro, tem um segundo e tem um primeiro, certo? Paulo diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E ele viu coisas que não é lícito contar. Então, Paulo foi levado ao terceiro céu. Ele viu ali o paraíso, ele viu ali o trono de Deus. Então, o terceiro céu é onde está o trono de Deus, onde está, nesse exato momento, o paraíso. E o segundo céu, nós vamos de trás para frente. E o segundo céu, nós chamamos, biblicamente, de céu estelar. A Bíblia o chama de regiões celestiais. Neste céu é onde está o diabo com principados e potestades. E onde estão os anjos, os principados que trabalham, que coordenam a atuação dos demônios aqui na terra. Então temos o terceiro, temos o segundo, e qual é o primeiro? É chamado de céu atmosférico. Na teologia é chamado de céu dos homens.
é a nossa área de atuação, ok? Então um dia desses eu vou abrir um pouquinho o leque, vou falar sobre batalha espiritual, porque tem muitos crentes que, não conhecendo a Bíblia, eles entram em batalhas espirituais e eles são esfolados pelos demônios, pelos principados, pela obra das trevas. Por quê, pastor? Porque eles não conhecem biblicamente a sua área de atuação. A área de atuação dos homens é este primeiro céu atmosférico. Portanto, se você no exercício do seu ministério encontrar demônios, obras malignas, no exercício do seu ministério, você tem todo o poder dado por Jesus. Jesus diz: eis que eu vos dou o poder sobre toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Quando é que o crente sofre retaliações malignas? Quando ele sai da sua área de atuação e vai entrar no mundo espiritual sem a devida cobertura, sem o devido conhecimento bíblico, sem a devida autoridade. Então, quando ele se expõe neste mundo, nesse segundo céu, ele fica vulnerável. Portanto, este segundo céu, quem trabalha em nosso favor são os anjos de Deus, que trabalham debaixo de ordem divina. Ok? Então, uma outra oportunidade, eu posso expandir isso. Então, nós temos 3 céus. O céu atmosférico é o céu que nós vivemos, este mundo que nós vivemos. Por isso nós temos a missão de pregar o evangelho. Neste céu foi dada aos homens autoridade para governar. O céu estelar, região celestial, onde estão os demônios. E o terceiro céu é onde está o trono de Deus. Então, entre o céu dos homens e o trono de Deus existe o mundo espiritual. Então nós temos ferramentas dadas por Deus para acessar aquilo que Deus já depositou para nós. E nós precisamos conhecer para que nós possamos fazer uso. Porque a ignorância não te protege de nada. Apenas o conhecimento revelado da palavra te dá condições de você ter total proteção de Deus. Amém ou não? Ok. Então vamos. Assim é como o mundo espiritual está organizado hoje. Depois da morte de Cristo, ficou assim. Antes da morte de Cristo não era assim. Vamos lá. Precisamos entender isso, ok? Então no início não era assim. Quando Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, e colocou-os no paraíso, o mundo espiritual estava totalmente aberto. A Bíblia diz que Deus visitava ou estava com Adão, todos os dias na viração do dia. Por que Deus visitava o primeiro casal na viração do dia? Porque o dia bíblico começa no pôr do sol. O nosso dia começa à meia-noite, começa um novo dia, sim ou não? Correto? Mas o dia bíblico começa ao pôr do sol. Por isso que na criação, quando Moisés descrevia a criação, ele dizia: foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Tarde, amanhã o dia segundo. Porque o dia começa ao pôr do sol, biblicamente falando. Então, o mundo espiritual estava aberto. Deus descia para falar com Adão. E o diabo, aproveitando isso, desceu também para tentar o primeiro casal. Então o mundo espiritual estava aberto. Até Gênesis 6, o Espírito de Deus estava derramado sobre a terra. Mas em Gênesis 6, o Senhor diz: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque ele é carne. Portanto, os seus dias serão 120 anos. Ou seja, até o dilúvio, o Espírito Santo estava derramado. A partir do dilúvio, o Espírito Santo foi retirado
e ele passou a operar na terra esporadicamente sobre uma pessoa ou outra para cumprir uma missão específica. Ele já não estava mais derramado, mas ele vinha sobre uma pessoa, um profeta, um rei, para cumprir uma missão, e depois ele era retirado. Então, de Gênesis 1 a Gênesis 6, o Espírito Santo estava derramado. 6, no momento do dilúvio, ele é retirado da terra, pois só havia um justo na terra chamado Noé, e ele e sua família foram salvos. Olha o que acontece. No dilúvio, acontece uma mudança no mundo espiritual, e aqui vai a minha opinião sobre este assunto, porque eu estou falando numa sequência, então eu não posso simplesmente pular, só porque não é uma doutrina claramente bíblica, mas é uma opinião. Diga assim: pastor vai falar a opinião dele, eu tenho a minha, não tem problema. Então, olha o que acontece. No dilúvio, os anjos caídos, eles violam o propósito de sua criação, e eles, segundo uma teoria bíblica, eles, de alguma forma, não sabemos como, mas eles têm relações com as mulheres e geram os gigantes. Aqui existe uma linha teológica de onde eu fui formado, que diz que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete. Mas, onde é que um crente casando com um ímpio nasce um gigante? Quando isso aconteceu? Um crente casando-se com um descrédulo, só por causa disso vai nascer um gigante? Então olha o que diz Judas, só tem um capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha aí comigo, por favor. Judas 6 e 7. Acompanhe aí para você ver por que eu estou falando isso. Judas, antes de Apocalipse, lá no finalzinho. E esse aí, Judas, não era os Iscariotes, tá bom? Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim: e há anjos, falando aqui com anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Então não guardaram o seu estado original, seu corpo espiritual, mas abandonaram o seu corpo espiritual. Eles têm guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Esses anjos que se corromperam, eles foram aprisionados em cadeias, aprisionados para o dia do juízo. Aí olha o que a Bíblia diz no versículo 7, fazendo uma comparação, referindo-se ainda aos anjos. Olha o que o versículo 7 diz: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, referindo-se aos anjos, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Se você ler os demais versículos, você vai ver que está se referindo aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas que abandonaram o seu domicílio. E faz uma comparação da prostituição e da perversidade de Sodoma e Gomorra com o que os anjos praticaram. Se você ler o texto, está aí, ok? Então, o mundo espiritual ficou assim, após o dilúvio. O Espírito Santo foi tomado, foi retirado e passou a vir após sobre pessoas específicas. Os anjos que não guardaram o seu estado original, que se prostituíram, que se perverteram, eles foram aprisionados. E no dilúvio, todos esses gigantes vieram a morrer,
juntamente com a população da terra. Mas após o dilúvio, aparentemente, o diabo continuava solto. Por que ele estava solto? Porque ali no livro de Jó, diz que Deus fez uma reunião dos seus filhos, anjos, e o diabo apareceu entre eles. Ou seja, o diabo não foi aprisionado aqui, juntamente com esses anjos caídos, mas ele estava solto e ele tinha acesso, não sabemos como, mas ele apareceu diante de Deus. No livro do patriarca Jó. Para quem não sabe, Jó viveu provavelmente na época dos patriarcas, mais ou menos nessa época. Então ele aparece solto, tendo livre acesso até a ressurreição de Cristo. Porque na ressurreição de Cristo, o mundo espiritual foi mudado de novo. Por quê? O paraíso que estava embaixo da terra, num lugar junto ao seio de Abraão, foi retirado. E a Bíblia diz que muitos santos que dormiam no pó da terra, no dia da ressurreição de Jesus, ressuscitaram com ele. E esse paraíso que estava embaixo foi levado e colocado embaixo do trono de Deus. O paraíso que antes estava embaixo da terra foi arrancado de debaixo da terra, e agora as almas dos santos que esperam a ressurreição do corpo estão embaixo do trono de Deus. Deus, a Bíblia diz, quando ele ressuscitou, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então o mundo espiritual sofreu uma mudança. E também o diabo ficou confinado às regiões celestiais. Em outras palavras, o diabo não está aqui na terra. Ele estava assim até a ressurreição de Jesus. Tanto é que ele veio pessoalmente tentar a Jesus no deserto. Mas depois da ressurreição de Jesus, ele já não pode mais estar aqui na terra até o período da grande tribulação, quando ele será lançado aqui na terra. Mas nessa era, a era da igreja, o diabo está confinado, está limitado às regiões celestiais. É de lá que ele tem o seu quartel-general, é de lá que ele comanda as ações de maldade, de pecado e de perversidade na terra. Então, precisamos entender os três céus, precisamos entender como o mundo espiritual está estruturado agora. E agora nós vamos entrar no sobrenatural. O sobrenatural existiu na criação. Por quê? Porque a Bíblia diz que o primeiro casal estava vestido de glória. Tanto é que após o pecado, o primeiro casal notou que estavam nus. Por quê? Porque a vestimenta de glória que estava sobre Adão e Eva foi retirada por causa do pecado, e eles se viram nus. Então existem aqui duas interpretações sobre isto. A Bíblia diz que após o homem pecar, ele intentou coser para si, né? E coser é com S ou com Z? Fazer roupa. Coser. Isso não é teologia não, isso é gramática. O pessoal que está aqui nos Estados Unidos mais de 40 anos não precisa se preocupar, não precisa responder. Mas quem está aqui menos de 40 pode me dizer. Coser de costurar é com S ou com Z? Então tá bom. E coser com S é o quê? Cozinhar. Amém? Isso é gramática, tá? Isso não é Bíblia não. Cozer com S ou com Z? Com S é costurar e com Z é cozinhar. Certo? O pessoal que está menos de 40 anos aí já ficou sabendo agora. Fala assim, obrigado, pastor. Por isso nós temos professor de português aqui na igreja.
A Bíblia diz que ele coseu para ele roupas com folhas de figueira, mas, se você não sabe, a folha de figueira ela dura um dia. Quando estive em Israel, eu vi esta planta, e ela, exposta ao sol, ela seca e esfarela em um dia. E a Bíblia diz que Deus fez para eles peles. Agora, não diz que era pele de animal, mas diz que era pele. Então, vamos nós, os assembleanos, e diz que Deus matou um animal no jardim do Éden, provavelmente um cordeiro, né? E tirou daquele animal o seu couro para fazer roupas para o primeiro casal. Isto é uma interpretação teológica. Na maioria dos crentes acreditam nessa, né, pastor? Existe uma segunda interpretação que diz que esta pele é a pele do corpo. Porque na palavra original para pele, diz que é pele do corpo também. Então, não sabemos, mas podemos interpretar que de uma forma ou de outra, Deus vestiu a nudez do homem. Sim ou não? Porque é isso que o texto diz. O homem estava em pecado, despido, e Deus vem, entra em ação e cobre a nudez do homem. Isto que o texto diz. Nesse jardim havia uma árvore da vida. E a Bíblia é maravilhosa porque os profetas, os escritores da Bíblia, eles no momento de relance, eles entram no sobrenatural de Deus, eles viram coisas e falaram coisas que não se tornaram uma doutrina, porque para ser doutrina precisa estar plenamente, claramente explanado na Bíblia, mas eles falaram coisas interessantes. Por exemplo, um dos profetas diz que até as árvores do jardim do Éden estavam vestidas de glória. Por quê? Porque no jardim do Éden não havia morte. A morte não tinha entrado. E uma planta, no seu processo natural, as suas folhas, no processo de rejuvenescimento, elas precisam morrer, para que possa se operar o rejuvenescimento das árvores. Então este processo implica na morte de uma folha, para que possa rejuvenescer e assim por diante. Mas no jardim do Éden não havia morte de espécie alguma, porque a glória de Deus estava ali. E é por isso que o profeta diz que até mesmo as árvores do jardim estavam cobertas de glória. Olha o que acontece. Havia no jardim do Éden uma árvore chamada árvore da vida. E essa árvore estava guardada no meio do jardim também. Havia uma outra árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus, provando o primeiro casal, os deixou livres para escolher. Por quê? Porque Deus queria que a obediência do homem e a adoração do primeiro casal fosse voluntária, espontânea. Porque se Deus tirasse do homem, do ser humano, a capacidade de escolher o mal, o homem não seria livre, seria mecânico, seria um robô, não teria o direito de escolha. Mas Deus criou o ser humano com livre-arbítrio, com o direito de escolher. Então o ser humano precisava ser exposto ao certo e ao errado, para que ele pudesse voluntariamente escolher o que era certo. É por isso que na Bíblia Deus diz: olha, eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus, como é maravilhoso e bondoso, Ele diz: eu vou te dar uma cola. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Deus é tão maravilhoso que Ele dando cola a gente ainda erra. Então Ele quer que nós, dentro da nossa livre vontade, escolhamos obedecê-lo. Porque a adoração a Deus só vale se for voluntária, espontânea. Se ela for mecânica, não faz sentido. Então o que acontece? O ser humano peca, come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora Deus diz: da árvore da vida você não vai comer. Por quê? Porque se você comer da árvore da vida, você jamais poderá ser resgatado ou restaurado.
porque você viverá em estado eterno de pecado, como os anjos que pecaram estão. Então Deus diz, colocou querubins com espada de fogo para guardar a árvore da vida. Provavelmente essa árvore, esse jardim do Éden, foi destruído no dilúvio. E esta planta, esta árvore, que nós não conhecemos, biblicamente falando, como que era essa árvore, mas uma coisa nós sabemos, que ela foi arrancada ali do Éden e foi plantada às margens do rio da vida na Nova Jerusalém. E a Bíblia mostra que agora, por causa do tempo, essas plantas, essas árvores cresceram, estão às margens do rio da água da vida, na Nova Jerusalém. E a Bíblia diz que nós, cristãos, comeremos do seu fruto, selando a nossa eternidade. O que Adão foi proibido de fazer no Éden, nós, igreja do Senhor, comeremos, selando a nossa eternidade. Quantos têm essa esperança? Diga glória a Deus. A Bíblia também diz que as folhas desta árvore são remédio para as nações. Então, mas isso é outro assunto. Então, o que acontece? Adão, quando ele peca, ele rompe o relacionamento de perfeição com Deus. E quando o pecado entra, rouba do homem a glória que vestia o homem. E agora ele está vestido de pele humana ou de pele animal, tinha coberto a sua nudez, mas agora ele estava condenado à morte, porque o salário do pecado é a morte. Aí o que acontece? A Bíblia começa em Hebreus 11, agora acabamos de chegar onde o texto que nós lemos. Hebreus 11 diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé, diga a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aí olha que maravilhoso o texto. Aí ele diz, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vem existir das coisas que não aparecem. Pela fé entendemos isso. Aí olha só, versículo 4 de Hebreus 11, abre aí a Bíblia. Pela fé, Abel, diga Abel. Diga Abel. Por que não disse Adão? Por que a lista dos heróis da fé começa com Abel e não com Adão? Porque Adão não precisava de fé. Adão viu a Deus. Você precisa de fé para crer que eu estou aqui? Você precisa de fé para crer que eu estou aqui? Não, você está me vendo. Você precisa de fé para crer que eu sou o pastor da aba, que eu existo? Não, estou te vendo, pastor. Precisa de fé. Então Adão, ele viu, ele não precisava crer, porque ele viu a Deus. É por isso que a lista dos heróis da fé não começa com Adão. A Bíblia não diz se Adão foi salvo ou não. Alguém descobriu se ele foi? Não, a Bíblia não diz, mas eu acredito que foi. Eu não acredito que Deus daria o primeiro homem como troféu para Satanás. Eu não acredito. Mas não podemos afirmar, biblicamente, textualmente, que ele foi salvo. É muito provável que Deus não colocou o nome dele porque tem muita gente querendo acertar umas coisas com ele. Ele vai andar com segurança lá, que a gente vai ter uma conversinha com ele lá. Por isso que o texto diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Pastor, o que é a fé? A fé nos dá a capacidade de oferecer a Deus mais excelente sacrifício. A fé, ela nos capacita para adorar a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus.
A Bíblia diz: tudo que é sem fé é pecado. Portanto, para agradarmos a Deus, precisamos crer que Ele existe e que Ele tem poder para recompensar todos aqueles que o buscam. O texto diz, aí começa a dar uma listagem aqui dos heróis da fé. Aí depois vai: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado. Estou lendo o versículo 5. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Pela fé nós conhecemos, diz o texto. Pela fé nós entendemos, diz o texto. Pela fé nós oferecemos sacrifício agradável a Deus. Pela fé nós somos trasladados, nós somos mudados, nós somos transformados. Versículo 6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Aí 7, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou ou construiu uma arca para a salvação de sua casa. Pela fé nós construímos, nós fazemos, nós realizamos pela fé. Aí o texto continua, eu não vou ler mais, listando os heróis da fé. E aí, lá na frente, eu respondo a pergunta que alguém me fez esses dias atrás, se Sansão foi salvo ou não. Ele está na lista dos heróis da fé. Está aí na lista, tá? Então está aí a resposta bíblica para você que me perguntou, já nem lembro mais quem foi. Então, o que é fé? Pastor, fé não é algo apenas abstrato, não é algo apenas místico, não é algo apenas distante. A fé é o veículo que nos conecta com o sobrenatural de Deus. E precisamos de fé para acessar o mundo sobrenatural. Precisamos de fé na nossa vida devocional. Precisamos de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que a fé é como semente. Diga: a fé é como semente. Olha o que diz Mateus 17:20. Mateus 17:20 diz: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Jesus está dizendo que a fé, ela é como semente. Jesus não estava se referindo ao tamanho da semente de mostarda. Quem aqui conhece uma semente de mostarda? Quem não conhece, só você ir no mercado aí e pedir, perguntar se tem, você vai ver. Uma das menores da semente, talvez 1/4 de um grão de areia, de arroz, perdão. Você pega um grão de arroz, divide em 4 pedaços. Este pedacinho é o tamanho de uma semente de mostarda. Aí então Jesus está dizendo: se você tiver fé, como um grão de mostarda. Por quê? A mostarda, quando ela cresce, se torna uma hortaliça frondosa muito grande. E a pessoa não consegue imaginar de uma semente tão pequenina possa nascer algo tão extraordinário, tão verde, tão formoso. Jesus está dizendo o seguinte, que a nossa fé, ela precisa ser como um grão de mostarda. Ou seja, ela tem que ser viva. Ela tem que estar carregada de poder, de palavra, para executar o propósito da sua existência. Por exemplo, quando Deus criou as sementes, Ele colocou em cada semente uma missão, um poder, para que possa executar o seu propósito. Por exemplo, uma semente de tomate, o que ela gera? Tomate. Ah, pastor, mas que coisa fantástica, pastor. Pastor, e uma semente de abacate?
gera abacate. E uma semente de abacaxi gera abacaxi. Uma semente de milho gera milho. Por quê, pastor? Porque Deus colocou dentro da semente algo, uma missão para ela realizar. Uma semente de abacate está carregada em si com o poder de produzir uma árvore, uma planta com abacates. Jesus está dizendo, se a tua fé for viva, se a tua fé tiver palavra, tiver missão dada por Deus, tiver propósito dado por Deus, ela vai exercer, ela vai realizar aquilo que Deus colocou o propósito nela. A sua fé, ela precisa ser viva, como semente. É por isso que uma pequena fé é capaz de realizar coisas extraordinárias. Jesus está dizendo, se a tua fé for como o grão de mostarda, você vai falar a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e ele sairá dali e se lançará no mar. Por quê? Porque se a tua fé tiver palavra, poder, propósito, missão de Deus, irá realizar aquilo que você disse. Amém ou não? A fé é como semente. A fé se apoia no poder da palavra de Jesus. Eu vou dizer isso sobre a fé como semente de uma outra forma. Mateus 8:8, olha o que diz. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Eu sei que na igreja nós temos muitos novos convertidos, talvez nem todos conheçam a história. Um centurião era alguém que tinha 100 soldados debaixo do seu comando. Ele tinha um servo, um escravo, que estava doente, à beira da morte. E olha, era um escravo bom trabalhador, porque incomodou o centurião a ponto do centurião mandar chamar a Jesus e pedir para que Jesus curasse o seu servo. E sabe o que aconteceu? Jesus disse, eu vou lá curar. Quando Jesus estava próximo à casa, esse centurião mandou um outro servo dizendo, olha, vai lá e diz para Jesus que ele não precisa vir dentro da minha casa, porque eu sou um gentio, e eu não sou digno de que ele entre debaixo do meu telhado. Olha a fé daquele homem. Eu não sou digno de que ele venha aqui, dentro da minha casa. Diga para ele o seguinte, diga somente uma palavra. Sabe por quê? O centurião conversava com o seu servo, dizendo, sabe por quê? Porque eu sou centurião, eu tenho soldados debaixo de minhas ordens. Quando eu dou uma ordem, eles cumprem. Quando eu digo vai, ele vai. Quando eu digo para o soldado vem, ele vem. Então, esses soldados, esses 100 soldados que eu comando, eles estão debaixo de minha ordem. Diga para Jesus o seguinte, todas as enfermidades estão debaixo da ordem dele. Então ele não precisa vir aqui, é só ele mandar uma palavra e o meu criado vai levantar dessa cama. Já pensou a fé desse homem? Já pensou que nível de fé? Ele disse, olha, assim como os soldados que estão debaixo do meu comando obedecem às minhas ordens, as enfermidades e a enfermidade que está querendo matar o meu servo vai sair, basta ele dizer somente uma palavra. Aí Jesus se maravilhou daquilo, disse, nem todo Israel encontrei tamanha fé. Por quê? As grandes atitudes de fé no Novo Testamento foram praticadas por pessoas fora do contexto judaico. Porque os religiosos têm uma forte tendência a desenvolver a incredulidade. Os religiosos têm uma forte tendência, não, será que Deus vai fazer? Não sei, eu já vi orar e nada acontecer. Aí o pastor já orou e nada aconteceu. Ah, meu Deus do céu, meu Deus, eu vou passar vergonha se eu for na...
A pessoa que é religiosa, ele está preocupado com muitas coisas e não se preocupa com o que é mais importante, com o poder de Deus, com canalizar o poder de Deus. O centurião disse: olha, Jesus, diga a Jesus, o meu centurião disse: olha, fale somente uma palavra e o criado vai ser curado. Aí Jesus parou, quem sabe maravilhado, disse: vai. Pronto. Aí ele pegou o vai e foi para casa. E chegou: Senhor, sim, o que ele disse? Vai. Então, fala para o criado aí: vai. Pronto. O criado espreguiçou e levantou na hora. Um milagre aconteceu. Por quê? Porque a fé, ela é o veículo, é o canal que canaliza o sobrenatural de Deus no mundo natural, no mundo humano. A fé é o veículo que traz na sua vida o que você crê, assim como o medo traz na sua vida o que você teme. Eu vou dar uma dica para você aqui, para você aprender isso uma vez por todas. Olha, se você tem medo de alguma coisa, fique sabendo, isso é exatamente o que o diabo vai trazer na sua vida. O medo é o veículo que o diabo usa para trazer na sua vida o que você não quer. Eu tenho medo de morrer solteira. Vai morrer. Eu tenho medo de morrer de câncer. Tome cuidado. Eu tenho medo de cair de avião. Cuidado, não viaje comigo. Porque o medo é o veículo que o diabo usa para trazer na sua vida o que você tem medo, o que você teme. Assim como a fé é o veículo que Deus usa para trazer na sua vida o que você crê. O patriarca Jó disse: aquilo que eu temia me sobreveio. Aquilo que você teme, tome cuidado, hein? Dá um jeito nesse medo aí, repreende isso. Porque a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, não nos deu espírito de fraqueza, nem de medo, nem de covardia, mas espírito de poder. Diga assim: sai para lá, medo. Não dê lugar ao medo. Eu tenho medo de ser preso pela imigração. Meu Deus, eu tenho pavor. Não posso passar perto. Meu Deus do céu. Eu tenho pavor. Olha, tome cuidado, que o carrinho está atrás de você. Cuidado, que o camburão vai te pegar. Cuidado, não tenha medo. Não dê lugar ao medo. Porque o medo atrai aquilo que você não quer. Quando o diabo vê que você tem medo de uma coisa, o diabo fica dizendo: Deus, deixa eu fazer isso, deixa eu trazer isso na vida dele, deixa. Deus disse: não, olha, ele está dando brecha, Deus, olha ali, Deus, está dando brecha. Então pode trazer. Então diga assim: nunca mais eu direi, eu tenho medo. Não tenho medo. Deus está no controle. Por quê? Porque o medo, ele traz na sua vida o que você não quer. Agora a fé, ela traz na sua vida aquilo que você crê. Pastor, qual a diferença entre dúvida, e eu começo a encerrar, dúvida e incredulidade? Há uma diferença muito grande, porque a incredulidade é um espírito. A dúvida, todos nós temos um pouco. Que a dúvida, pastor, é você não ter certeza 100%. É você fazer as contas e dizer: meu Deus do céu, será que vai dar? Eu vou esperar em Deus, eu vou crer em Deus. Isso é você ter dúvida. E muitas das vezes essa dúvida, ela não significa que você está tendo incredulidade, mas que você está sendo racional demais. Tem gente que diz: eu não tenho dúvida de nada. Por que você não recebe tudo que você pede? Que se você não tivesse dúvida, você teria recebido tudo que você pediu. Então você sim tem dúvida, sim. Eu também tenho. Às vezes tenho até algum tipo de medo de errar, de fazer coisas erradas.
Mas nós não podemos nos deixar ser dominados pelo medo. Não podemos deixar sermos dominados pela dúvida, pela incerteza. Mas você tem que conseguir alimentar aquilo que você crê com a sua fé e com as suas palavras. Muita gente pensa que quando Elias disse para o rei Acabe: Acabe, não vai chover segundo a minha palavra. E Elias saiu dali, foi para o McDonald's, comeu um Happy Meal, e depois ficou lá dormindo até o meio-dia, descansando. Foi isso? Não, a Bíblia diz: Elias disse a Acabe: não vai chover segundo a minha palavra. Sabe o que ele fez? Saiu dali e foi para o monte orar. Sabe o que significa isso? Quando você fizer um decreto verbal pela fé, você precisa alimentar com a sua oração, com a sua palavra de fé, dizendo: vai fazer, vai acontecer. Não sei como, não sei de onde, mas Deus vai fazer. Não sei como, não sei de onde, mas Deus vai fazer. Se você declarou algo em nome de Jesus e você crê que vai acontecer, você precisa alimentar isso com a sua oração. Você precisa alimentar a sua fé com a sua oração. Até criança está dando glória a Deus. Não sei se é para terminar, mas estou terminando. Aí surge a pergunta: precisamos caminhar no sobrenatural. A igreja é a manifestação sobrenatural de Deus na terra. Em muitos lugares as igrejas são um lugar de promover entretenimento para o povo. E o lugar mais errado, se o entretenimento é errado, na Flórida ainda é mais errado, porque é o lugar do turismo e de passear. Então as igrejas não precisam promover dentro dos seus santuários entretenimento, porque nós vivemos no estado em que eu tirava férias. Eu estou morando no lugar que eu tirava férias, gente. Vocês não entendem isso? Eu vim aqui todo ano ficar rodando nessas ruas aqui, passeando. E agora estou morando no lugar que eu tirava férias. Me too, me three, me four. Não precisamos promover entretenimento, precisamos pregar a palavra. E a palavra, quando pregada, ela penetra no coração, ela entra pelos ouvidos. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Quando a palavra sai da minha boca, é pregada, ela entra pelo seu ouvido, ela precisa atingir a sua mente. E quando ela chega na sua mente, ela tem dois caminhos: ou ela vai entrar pelo caminho da religiosidade e dizer glória a Deus por essa palavra, maravilha. Ou ela vai provocar mudanças na sua vida. Ou ela vai provocar você crer no sobrenatural. Depende da forma como você recebe. Qual é a chave que você precisa virar essa noite? Você precisa acionar a sua fé. Você precisa acionar a sua fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos estar em pé.